Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos falar sobre uma figura que transcendeu o cinema e se tornou um ícone cultural, um filósofo do combate e, para muitos, o artista marcial mais influente de todos os tempos. Falaremos sobre Lee Jun-fan, o homem que o mundo conheceria como Bruce Lee. A sua história não é apenas a de um astro de cinema que popularizou o Kung Fu no Ocidente. É a crônica de uma busca incessante pela perfeição, uma revolução filosófica e técnica que abalou os alicerces de tradições marciais milenares. Para entender a magnitude do legado de Bruce Lee, precisamos viajar no tempo, para Hong Kong da década de 1940, uma cidade vibrante e tumultuada, um caldeirão de culturas e conflitos onde o jovem Lee daria seus primeiros passos, tanto na vida quanto no caminho do guerreiro. Nascido em São Francisco, no ano do Dragão, em 27 de novembro de 1940, durante uma turnê de seu pai, um famoso cantor de ópera cantonês, Bruce Lee retornou a Hong Kong ainda bebê. Ele cresceu em um ambiente de relativa prosperidade, mas a Hong Kong do pós-guerra era um lugar perigoso. As ruas eram palcos de disputas entre gangues juvenis e a violência era uma linguagem comum. Foi nesse cenário que o jovem Bruce, um garoto energético e muitas vezes briguento, sentiu a necessidade de aprender a se defender. Ele não era um estranho ao mundo do espetáculo. Desde criança atuava em filmes, seguindo os passos do pai. Mas a sua verdadeira paixão, a força que o guiaria por toda a vida, estava prestes a ser despertada. A lenda conta que, após ser derrotado em uma briga de rua, o jovem Lee, frustrado e humilhado, pediu para ser treinado na arte do Wing Chun. Seu mestre seria uma figura lendária por si só, o grande grão-mestre Ip Man. A relação entre Lee e Ip Man é, em si, um capítulo fascinante da história das artes marciais. Ip Man era um mestre de renome, um homem que personificava a sofisticação e a eficácia do Wing Chun, um sistema de combate de curta distância, caracterizado por sua economia de movimentos, ataques em linha reta e a teoria da linha central. Bruce Lee, com sua energia explosiva e curiosidade insaciável, mergulhou de cabeça nos ensinamentos de seu Sifu. Ele não era apenas um aluno talentoso, era um obcecado. Passava horas treinando, repetindo os movimentos até a exaustão, buscando não apenas a forma, mas a essência de cada técnica. O Wing Chun lhe deu a base, os princípios de simplicidade, eficiência e ataque direto que se tornariam pilares de sua própria filosofia. Uma das curiosidades mais interessantes de seu treinamento em Wing Chun era a sua fascinação pelo Chi Sao, ou mãos pegajosas. Este é um exercício de sensibilidade tátil, onde dois praticantes mantêm contato constante com os antebraços, aprendendo a sentir a força e a intenção do oponente, respondendo aos ataques de forma reflexa, quase instintiva. Bruce Lee se destacou nesse exercício, desenvolvendo uma sensibilidade fora do comum, uma capacidade de antecipar e interceptar os movimentos do adversário antes mesmo que eles se completassem. Contudo, a mente de Lee era inquieta demais para se contentar com um único sistema. Ele era um questionador nato. Por que um soco deveria ser desferido de uma única maneira? Por que uma postura deveria ser rígida e imutável? Essas perguntas, que para muitos tradicionalistas eram uma heresia, para Bruce Lee eram o ponto de partida para uma jornada de descoberta. A sua permanência em Hong Kong, no entanto, foi abreviada. Seu temperamento combativo e seu envolvimento constante em brigas de rua preocupavam seus pais. A gota d'água foi uma luta contra o filho de um membro de uma tríade temida. Temendo pela segurança do filho, seus pais o enviaram de volta para a América, para a cidade de seu nascimento, São Francisco. Ele chegou aos Estados Unidos em 1959, com apenas 18 anos e $100 no bolso.
O sonho americano para ele começaria com um trabalho lavando pratos em um restaurante de um amigo da família em Seattle. Mas Bruce Lee não era homem de se contentar com pouco. Ele se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou filosofia. E foi nesse período que sua revolução marcial começou a tomar forma. Em seus estudos, ele devorou os trabalhos de pensadores como Jiddu Krishnamurti, cujo conceito de libertação do conhecido o influenciou profundamente. Lee começou a ver os paralelos entre a filosofia e a arte marcial. Ele percebeu que os estilos clássicos, com suas formas pré-definidas e respostas catalogadas, eram como gaiolas que aprisionavam o praticante, limitando sua capacidade de se adaptar à realidade caótica de um combate real. Enquanto estudava, ele começou a ensinar Kung Fu para sustentar-se. Inicialmente, ele ensinava o Wing Chun que aprendera com Ip Man, mas sua mente inquieta já o impelia a experimentar, a incorporar elementos de outras artes marciais. Ele estudou esgrima ocidental, boxe, savate francês, judô, jiu-jitsu. Ele analisava filmes de campeões de boxe como Muhammad Ali, dissecando seus movimentos, sua agilidade, seu trabalho de pés. Ele não via fronteiras entre os estilos, via apenas o que funcionava e o que não funcionava. Esta abordagem, hoje tão comum no mundo das artes marciais mistas, MMA, era absolutamente revolucionária na época. O mundo marcial era dogmático e compartimentado. Um praticante de karatê não se misturava com um de judô, e um mestre de Kung Fu consideraria uma traição incorporar técnicas de boxe ocidental. Bruce Lee desafiou abertamente essa ortodoxia. Para ele, a verdade no combate era universal e não pertencia a nenhum estilo ou nação. Foi a partir dessa filosofia que nasceu o Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador. O JKD, como ficou conhecido, não era um novo estilo, mas sim uma filosofia, um processo contínuo de autodescoberta através da arte marcial. Seu princípio fundamental era usar nenhum caminho como caminho, ter nenhuma limitação como limitação. A ideia central era interceptar o ataque do oponente no momento em que ele era iniciado, ou mesmo antes. Isso exigia uma velocidade, um tempo de reação e uma compreensão da distância que eram sobre-humanos. E Bruce Lee treinou para alcançar exatamente isso. O seu regime de treinamento se tornou lendário. Ele era um pioneiro do que hoje chamamos de cross-training. Ele não se limitava a praticar formas e socar o ar. Ele corria quilômetros todos os dias. Pulava corda, fazia incontáveis flexões, abdominais e exercícios de fortalecimento. Ele foi um dos primeiros artistas marciais a incorporar o treinamento com pesos de forma sistemática, algo que era mal visto pelos tradicionalistas, que acreditavam que os músculos deixavam o lutador lento e preso. Bruce provou que eles estavam errados, desenvolvendo um físico esguio, mas incrivelmente denso e poderoso, uma combinação perfeita de velocidade e força. Uma curiosidade fascinante sobre seu treinamento era o uso de eletroestimulação. Ele adquiriu uma máquina de estimulação muscular e a usava para complementar seus treinos, acreditando que poderia forçar seus músculos a contrair com mais intensidade do que conseguiria voluntariamente. Embora controverso, isso demonstra sua busca incessante por qualquer vantagem, qualquer método que pudesse levá-lo um passo adiante na busca pela perfeição física. A sua fama no submundo das artes marciais da Califórnia começou a crescer. Seus alunos, que incluíam celebridades como Steve McQueen, James Coburn e o roteirista Sterling Siliphant, testemunhavam em primeira mão sua incrível habilidade. Foi Siliphant que, impressionado com a presença magnética e a fluidez de movimentos de Lee, o recomendou para um teste de tela.
Esse teste o levou ao papel de Kato, o motorista e parceiro de combate do herói na série de televisão O Besouro Verde, em 1966. Embora a série tenha durado apenas uma temporada, a performance de Lee foi eletrizante. Para o público americano, acostumado a ver lutas de cena lentas e coreografadas, a velocidade e a precisão de Bruce Lee eram algo de outro mundo. Ele se movia com uma ferocidade e uma eficiência que pareciam reais demais para a televisão. Uma famosa anedota dos bastidores conta que, nas primeiras filmagens, seus movimentos eram tão rápidos que a câmera, filmando na velocidade padrão de 24 quadros por segundo, não conseguia capturá-los. Os chutes e socos pareciam desaparecer no ar. Os produtores tiveram que pedir a Lee que diminuísse a velocidade para que suas técnicas pudessem ser vistas pelo público. Mesmo assim, sua presença ofuscou a do protagonista. Kato se tornou o personagem favorito dos fãs e Bruce Lee, um nome conhecido. Apesar desse sucesso inicial, Hollywood ainda não estava pronta para um protagonista asiático. Lee enfrentou o preconceito e a frustração de ser constantemente relegado a papéis secundários ou estereotipados. A maior decepção veio quando a ideia para a série Kung Fu, que ele mesmo ajudou a desenvolver, foi aprovada, mas com o ator branco David Carradine no papel principal. Os executivos do estúdio não acreditavam que o público americano aceitaria um herói chinês. Foi essa desilusão que o levou a tomar uma decisão que mudaria o curso da história do cinema de artes marciais. Retornar a Hong Kong. Em 1971, ele aceitou a oferta de um jovem produtor chamado Raymond Chow, da recém-formada Golden Harvest. O primeiro filme que fizeram juntos foi O Dragão Chinês, The Big Boss. Filmado com um orçamento modesto na Tailândia, o filme era cru e violento. Mas quando Bruce Lee finalmente liberava sua fúria na tela, o público ia ao delírio. O filme quebrou todos os recordes de bilheteria em Hong Kong e em toda a Ásia. Bruce Lee não era mais o coadjuvante Kato, era a estrela, o herói de uma nação. O que se seguiu foi uma sucessão de triunfos. A Fúria do Dragão, Fist of Fury, de 1972, o consolidou como um símbolo do orgulho nacional chinês, ao retratar um herói que enfrentava os opressores japoneses em Xangai. A cena em que ele destrói uma placa que diz "Cães e chineses não são permitidos" se tornou icônica. Neste filme, ele introduziu uma arma que se tornaria sua marca registrada, o Nunchaku. Sua habilidade com os dois bastões de madeira ligados por uma corrente era hipnotizante, uma tempestade de movimentos fluidos e mortais. A curiosidade é que o Nunchaku era uma arma de origem okinawana, não tradicionalmente chinesa, o que mais uma vez demonstrava sua filosofia de absorver o que era útil, independentemente da origem. Seu terceiro filme, O Voo do Dragão, The Way of the Dragon, que ele mesmo escreveu, dirigiu e protagonizou, levou a ação para Roma. O clímax do filme é, para muitos, a maior luta já filmada. O duelo entre Bruce Lee e um jovem campeão de karatê americano chamado Chuck Norris, encenado nas ruínas do Coliseu Romano. A luta é uma obra-prima de coreografia e narrativa. Não é apenas uma troca de golpes, é um diálogo entre dois estilos, duas filosofias. Lee representando a fluidez e a adaptabilidade do Jeet Kune Do, contra Norris, personificando a força e a rigidez do karatê tradicional. Em preparação de Lee para essa cena, revela sua mentalidade. Antes de cada tomada, ele aquecia, alongava e preparava seu corpo como se fosse para uma luta real. Ele e Norris não estavam apenas atuando, estavam demonstrando suas habilidades no auge de suas formas físicas. A cena é notável por sua falta de música, apenas os sons dos golpes, da respiração e o silêncio tenso do Coliseu, criando uma atmosfera de realismo brutal.
O sucesso desses filmes chamou a atenção de Hollywood. A Warner Bros. O convidou para estrelar Operação Dragão, Enter the Dragon, a primeira coprodução entre um estúdio de Hong Kong e um grande estúdio americano. Este seria o filme que o apresentaria ao público mundial e o transformaria em um ícone global. Operação Dragão é um espetáculo. É a vitrine perfeita para a filosofia e a habilidade de Bruce Lee. A cena de abertura, onde ele instrui um jovem aluno, resume a essência do Jeet Kune Do. Não se concentre no dedo, ou perderá toda a glória celestial. Sinta. A famosa cena da sala de espelhos é uma metáfora visual para sua filosofia de quebrar as ilusões e enfrentar a realidade diretamente. Tragicamente, Bruce Lee não viveria para ver o estrondoso sucesso de sua obra-prima. Em 20 de julho de 1973, poucas semanas antes da estreia de Operação Dragão, o mundo foi chocado pela notícia de sua morte súbita aos 32 anos. A causa oficial foi um edema cerebral, uma reação alérgica a um analgésico. Mas sua morte, tão inesperada e no auge de sua forma física, gerou uma onda de especulações e teorias da conspiração que persistem até hoje. Falou-se de uma maldição de família, de vingança das tríades, de um golpe secreto de Jim Mack ou toque da morte. Nenhuma dessas teorias jamais foi provada. O mais provável é que tenha sido uma trágica fatalidade médica. Independentemente da causa, sua morte deixou um vácuo imenso. Ele estava no meio das filmagens de Jogo da Morte, Game of Death, um projeto ambicioso onde ele enfrentaria diferentes mestres de artes marciais em cada andar de um pagode, cada um representando um estilo diferente. A ideia era demonstrar a superioridade da filosofia adaptativa do Jeet Kune Do sobre os sistemas rígidos. As poucas cenas que ele conseguiu filmar, vestindo o icônico macacão amarelo, mostram-no lutando contra o mestre de esgrima filipino Dan Inosanto e o gigante do basquete Kareem Abdul-Jabbar, seu aluno e amigo. A luta contra Jabbar, que tem 2,18 metros de altura, é particularmente reveladora. Lee, com seu 1,71 metro, utiliza sua velocidade e inteligência para superar a desvantagem de tamanho e alcance, atacando os pontos fracos do gigante e demonstrando a máxima do JKD. O maior lutador não é forte ou rápido, o maior lutador é como a água. A água pode fluir ou pode colidir. Seja água, meu amigo. O legado de Bruce Lee é imensurável. Ele mudou fundamentalmente a maneira como o mundo via as artes marciais. Antes dele, elas eram vistas no Ocidente como algo exótico, misterioso e muitas vezes caricato. Lee as apresentou como uma disciplina sofisticada, uma ciência do combate e uma filosofia de vida. Ele quebrou as barreiras raciais em Hollywood, provando que um herói asiático poderia cativar o público global. E talvez o mais importante, ele libertou as artes marciais de seus dogmas. A criação do Jeet Kune Do foi o catalisador para o movimento das artes marciais mistas. Lutadores como Dana White, presidente do UFC, citam Bruce Lee como o pai do MMA. Sua filosofia de pegar o que é útil de cada estilo e descartar o que não é, de testar tudo em combate real, é a própria definição do MMA moderno. Mas o impacto de Lee vai além do combate. Sua busca pela autoexpressão e pelo desenvolvimento pessoal inspira milhões de pessoas até hoje. Ele era um leitor voraz, um poeta, um artista. Sua biblioteca pessoal continha mais de 2.000 livros, abrangendo filosofia, psicologia, artes marciais e autoajuda. Ele preenchia cadernos com seus pensamentos, desenhos e planos de treinamento. Ele não via separação entre o corpo, a mente e o espírito. O treinamento físico era uma forma de afiar a mente, e a busca filosófica era o que dava sentido ao esforço físico. As curiosidades sobre suas habilidades físicas continuam a fascinar.
Fala-se de sua capacidade de realizar flexões com apenas 2 dedos de uma mão, de seu famoso soco de 1 polegada, um golpe desferido a uma distância mínima, mas com força explosiva, capaz de arremessar um homem para trás. Este golpe não era um truque. Era a demonstração perfeita de sua compreensão da mecânica corporal, da geração de força a partir do chão, passando pelos quadris e se manifestando no punho em um instante. Sua velocidade era lendária. Testes teriam demonstrado que ele era capaz de pegar uma moeda da mão aberta de uma pessoa e deixar outra em seu lugar antes que a pessoa pudesse fechar a mão. Ele era tão rápido que frequentemente tinha que ser filmado em 32 quadros por segundo para que seus movimentos não ficassem borrados na tela. Essa velocidade não era apenas um dom natural. Era o resultado de um treinamento obsessivo e de uma compreensão profunda da neurologia do movimento, da simplificação dos caminhos neurais para reduzir o tempo entre a intenção e a ação. Bruce Lee foi um cometa que cruzou o céu, brilhando com uma intensidade ofuscante, mas por um tempo demasiado breve. Ele nos deixou com apenas 4 filmes completos, mas seu impacto reverbera através das décadas. Ele foi um guerreiro, um artista, um filósofo e, acima de tudo, um revolucionário. Ele nos ensinou que o verdadeiro domínio não está em derrotar os outros, mas em superar a si mesmo, em quebrar as próprias limitações. A sua jornada, de um jovem briguento nas ruas de Hong Kong a um ícone global, é uma prova do poder da vontade humana. Ele pegou as tradições milenares do Oriente, as testou com o pragmatismo do Ocidente e criou algo novo, algo universal. Ele nos mostrou que no combate e na vida, a rigidez se quebra, mas a fluidez se adapta e prevalece. A imagem de Bruce Lee, com seu olhar intenso, seu grito de guerra penetrante e seus movimentos que desafiavam a física, está gravada para sempre na nossa consciência coletiva. Ele não foi apenas um astro de cinema, foi uma força da natureza, um dragão cujo fogo mudou o mundo para sempre. E sua filosofia continua a nos desafiar. Absorva o que é útil, descarte o que é inútil, adicione o que é especificamente seu. Uma lição não apenas para as artes marciais, mas para a própria arte de viver. E se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima, se cuidem!